Nós temos falado sobre maturidade nos últimos 4 cultos, e é claro que nós poderíamos estender esse assunto talvez o ano inteiro falando sobre questões acerca da maturidade, mas uma boa base ela foi estabelecida. Falamos sobre perdão, falamos sobre servir e falamos sobre as nossas vontades, sobre deixar as nossas vontades para trás para fazer a vontade de Deus. Então eu queria te incentivar a, se você não pegou uma dessas ministrações, eu vou tentar colocar o link de todas elas amanhã, lá no meu Instagram, no Instagram da igreja. Então entra lá depois e assiste a ministração, porque vai valer a pena, vai contribuir com esse seu entendimento. E aqueles que não estão pegando a de hoje, eu não posso falar com eles porque eles não estão pegando mesmo assim, mas é muito importante pegar. Por quê, amados? Porque sem aquilo que nós vamos falar hoje, tudo que nós falamos na outra semana não vai fazer muito sentido. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Por quê? Porque quando nós falamos sobre servir ao Senhor, ao próximo, quando falamos sobre perdoar, a Bíblia fala, cara, você tem que perdoar. Perdoar não é opção. Perdoar é um mandamento. E mandamento você não discute, mandamento você cumpre, né? Que nem aquele ditado que fala, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se a palavra mandou, ela pode mandar. E nós, se tivermos juízo, nós vamos simplesmente obedecer. Mas, quando nós olhamos para esse escopo, quando olhamos para esse conjunto de ordens, é claro que a Bíblia, ela tem o primeiro lugar. Ela nos ensinou, está ensinado, ela estabeleceu como moral e prática, isso deve ser sim observado. Mas o cuidado que nós temos que ter, preste atenção nisso, é para nós não cairmos em uma religiosidade, para que nós não cairmos em uma falsa religiosidade e acreditar que viver o reino de Deus é simplesmente seguir algumas regras, porque alguém te obrigou a fazer. Ah, eu tenho que perdoar, tudo bem, mas perdoar religiosamente, perdoar só da boca para fora, só porque alguém me mandou sem o entendimento. Então presta atenção nisso. A Bíblia não é somente um conjunto de regras, porque nos tempos da lei, antes de Jesus, era assim, e presta atenção, não deu certo. Um conjunto de regras para o povo seguir não dá certo. Eram mais de 300 leis que Deus tinha dado para o povo. Um resumo talvez das leis, os 10 mandamentos. E o povo não conseguia cumprir nem os 10 mandamentos. Então presta atenção aqui. Se você encarar todo o ensinamento sobre maturidade que nós falamos nas últimas semanas como regras a serem seguidas, não vai dar certo. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo de um sistema que te escraviza para você obedecer, mas nós estamos debaixo da graça. Houve uma mudança de sacerdócio. O sacerdócio não é mais do Antigo Testamento, mas agora o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Hebreus 7,18 fala: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, ou seja, a antiga aliança, o antigo pacto, ele é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz uma esperança superior. Fala comigo, esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então presta atenção nisso. A antiga maneira de obedecer, de seguir as ordens, de obedecer as leis, ela não funcionou. A Bíblia fala que ela foi revogada devido à sua inutilidade, pela sua fraqueza. Ela não aperfeiçoou ninguém. Não houve ninguém que conseguiu seguir os mandamentos à risca, a não ser Jesus, e ter êxito. Ninguém conseguiu fazer isso. Por quê, amados? Porque ela não funciona. Ela produz falsos religiosos, ela produz hipócritas, pessoas que perdoam da boca para fora, mas o seu coração permanece cheio de ira, cheio de raiva, cheio de amargura. Eu falei que eu perdoei, mas por dentro, quando eu vejo essa pessoa, já me dá aquele sentimento.
Quando eu vejo essa pessoa, eu já fico daquele jeito, eu não quero nem passar perto. Eu falo que perdoei, mas isso é uma mentira, é da boca para fora, isso é uma hipocrisia. É isso que a religiosidade, é isso que a lei produz. Eu estou servindo numa escala, mas por dentro, eu não queria estar aqui. Por dentro, eu só estou reclamando de todo mundo, reclamando de tudo, reclamo do horário, reclamo disso, reclamo daquilo. Eu não queria, afinal, estar aqui, mas eu estou fazendo porque a religião manda eu fazer. Esta religião, ela não produz vida, ela não produz verdade. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, mostrando para os outros, religiosamente, não, eu faço a vontade de Deus, eu não vou aqui, eu não acesso isso, aquilo, outro. A religião, a religiosidade, aquilo que a lei produz, vão ser pessoas que na frente de todo mundo se diz fazer a vontade de Deus, mas fora, quando ninguém está olhando, está mergulhado nas suas iniquidades e no seu pecado. Por quê, amados? Presta atenção nisso. Porque seguir simplesmente a lei por uma obrigação vai produzir pessoas de aparência. E nunca foi isso que a Bíblia nos ensinou ou nos impulsionou para viver. Mas o que a Bíblia quer de mim e de você é uma transformação real, é uma transformação verdadeira, é uma transformação genuína, não de vestes ou de palavreado, mas uma transformação de coração, uma transformação de dentro para fora, uma maturidade verdadeira, uma maturidade que vem de uma consciência transformada, de um coração que ama ao Senhor genuinamente, e não está na igreja apenas por uma obrigação, ou por medo de ir para o inferno, ou por peso na consciência, não, mas se reúne porque adora ao Senhor, serve porque entendeu a palavra, e isso, meu amado, não é de fora para dentro, mas isso vem de dentro para fora, de alguém que realmente que crê em Deus, crê que Ele é um Deus que transforma, crê que Ele é um Deus poderoso, crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É essa transformação verdadeira que a Bíblia nos ensina ou nos direciona a viver. Não é perdoar da boca para fora, mas é aqui dentro, ó. É aqui dentro que as coisas acontecem. Eu estou servindo, mas eu estou servindo aqui dentro. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas é aqui dentro. Por quê? Porque não foi a religião que me transformou, mas foi o próprio Deus. E nós, igreja, estamos sendo chamados para viver essa transformação neste ano. 3 pessoas já entenderam aqui, 4 pessoas entenderam. Nós estamos sendo chamados para viver essa transformação, esse crescimento de maturidade esse ano. E a pergunta é: quem vai? Maturidade, põe na tela para mim. Nós falamos sobre perdão, servir e as vontades. Esse é o nosso ideal. O ideal é que a gente não tenha remago, ressentimento com ninguém. Olha que beleza, hein? Bravo com ninguém, ninguém do meu passado, ninguém do meu presente. Maravilhoso. Perdoei todo mundo, e se eu perdoei todo mundo, eu tenho perdão de Deus e aleluia. Servimos uns aos outros, servimos ao Senhor, eu sirvo a minha família, eu sirvo os meus amigos, eu sirvo os que estão ao meu lado, eu sirvo quem trabalha comigo na obra, quem trabalha comigo na minha empresa, eu sou um servo de Deus acima de todas as coisas. Eu deixei as minhas vontades para trás, eu abro mão dos meus prazeres, porque vão de encontro à palavra de Deus, e eu prefiro obedecer à palavra de Deus. Esse é o ideal. Mas nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. Sim ou não? O ideal é diferente do real. Então, para você chegar no mundo ideal, primeiro você tem que saber onde você está. Então, com relação a essas coisas, onde você está? Onde eu estou? Qual é a minha atual situação? Porque se eu sei a minha atual situação, eu sei para onde eu tenho que ir. Segundo, para onde eu vou. Pode pôr na tela para mim. Para onde eu vou? Cara, hoje a minha situação é: eu só consigo viver em função dos meus interesses. Eu não consigo servir os outros, eu não sirvo na igreja, eu não sirvo fora da igreja, eu não estou numa obra solidária, eu não consigo fazer nada para os outros. Esse é o meu real. Mas eu preciso chegar lá.
Vocês estão aí, gente, sim ou não? Então, isso aqui é para onde eu estou indo agora. Esse é o meu foco agora. Ou o seu foco é as vontades. Cara, as minhas vontades me afastam de Deus. Eu me dobro às minhas vontades sempre. Eu sempre estou fazendo as minhas vontades do que as de Deus. Então eu estou direto, tendo que cair, levantar, cair, levantar. Então eu preciso ir para cá. Eu preciso começar a fazer mais a vontade de Deus. Eu preciso perdoar as pessoas que me feriram um dia, porque isso aqui ainda dói, essa mágoa, esse ressentimento, é sempre briga pela mesma coisa. Quando eu penso naquele meu parente, meu Deus do céu, não quero mais saber, a briga é de geração em geração. E a grande resposta que nós precisamos ter é: se nós estamos nesse real e vamos para aquele ideal, como nós vamos chegar lá? Me pergunte como nós vamos chegar lá. E a resposta é: pela graça. Só existe um meio de nós sairmos de onde estamos e chegarmos neste ideal de maturidade. Só existe um jeito de nós amadurecermos biblicamente. Só existe um jeito de nós sermos homens e mulheres aprovados por Deus. E esse jeito é através da graça de Deus. É somente através desta graça que nós conseguiremos chegar lá. Talvez você já estava até desencanando de algumas coisas, falando assim: pastor, eu me conheço, cara. Eu sei como eu sou, eu tenho que lidar comigo todos os dias, e quase que eu não me aguento de tanto lidar comigo mesmo. Eu sei aonde eu consigo, aonde eu não consigo ir. Sabe, desencanando de alguns pontos já. Você olha para a sua capacidade, você olha para a sua realidade, e vê tudo isso acontecendo na sua vida, vê que já falhou 1, 2, 3 vezes, e a 10ª vez que isso acontece, e inevitavelmente você iria falhar de novo, então você não ia nem começar. Ou seja, nessa questão aqui de vontade, eu já sei que não vai dar certo, então deixa ela para Deus dará, eu vou servir os outros aqui, né, vou viver minha vida aqui, e vamos ver ela no dia do juízo, se eu vou passar na régua, na média, se eu vou entrar para o céu na média, na reguinha ali, se vai dar certo, se não vai dar certo. A gente desencana, sim ou não, gente? Estou falando alguma coisa, tipo assim, pastor, você não está ligado, eu já desencanei de perdoar aquela pessoa, porque o que ela fez comigo foi muito pesado. Me feriu, abusou de mim, foi terrível. Não, pastor, você não está ligado. O que eu passei, você não entende, pastor, e presta atenção. Eu concordo com você. O que, pastor? Agora virou para mim o jogo aqui. Eu queria desistir, você está me ajudando? Não, desistir não. Porque o processo é lento, mas desistir não vai fazer ele ficar mais rápido. Amém ou não? Amém ou não, igreja? Eu concordo com você que nós não conseguiríamos chegar no ideal. Pela nossa força, você pensa na sua capacidade, eu penso na minha capacidade de vencer as minhas vontades, de servir uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de realmente amadurecer como cristão na fé, a não ser um menino direto, inconstante, levado por qualquer vento de doutrina que está bem, está mal, está bem, está mal. Nós não conseguiríamos por nós mesmos, eu concordo com você. Somos fracos, somos frágeis, cada um tem a sua realidade, cada um foi ferido em uma intensidade diferente. E todas as nossas dores, elas são verdadeiras. Pela nossa força e capacidade, não seria mesmo possível. Mas a questão é, Deus nunca esperou que sozinho nós conseguíssemos alguma coisa. E é por isso que Deus enviou Jesus. Se você estava pensando em desencanar de algumas dessas áreas para amadurecer, meu amigo, há uma boa notícia para você. Sozinho você realmente não conseguiria, mas foi por isso que um dia o Verbo se fez carne e tabernaculou entre os homens. Foi exatamente por isso que Jesus se fez carne e morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para que através do seu sacrifício o véu fosse rasgado e nós pudéssemos ter livre acesso, e nós pudéssemos ter uma graça que vem dos céus, que transforma as nossas vidas, que nos reveste de capacitação. Antigamente, a pessoa pecou, errou, falhou, matava um bode, matava um bezerro, matava umas pombinhas, dava alguma coisa lá e estava perdoado. Só que esse sistema, ele não funcionava, porque acabou de matar, já tinha mais pecado. Quem está aí? Então o sacrifício mudou.
Então veio alguém e se sacrificou de maneira perfeita. Ele veio como homem e ele se entregou na cruz. A lei do sacrifício, ela não adianta mais. A lei do braço do homem que sacrifica o animal, ela não funciona mais. Então agora esse perdão, agora essa graça, agora essa capacitação, ela vem do próprio Deus, liberada sobre todos os seus filhos. A Bíblia fala em 1 Pedro 18, 22. 1 Pedro 1, de 18 a 22, para vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Presta atenção nisso, não foi pelo prata e ouro que nós somos redimidos. Você entende que a sua vida espiritual é em algum nível vazia? Você não foi redimido por prata e ouro. Não foi sangue de bodes ou de animal. É o que o texto está falando. Você não foi redimido, você não foi remido, você não foi transformado por essas coisas transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Vamos lá alguém. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pastor, eu não consigo. Top, eu também não. Mas a nossa fé e a nossa esperança, ela está em Deus. Ela está no Senhor. Então é por essa fé, é por esse sacrifício que hoje nós podemos vencer. Tito 2,11. Porque a graça de Deus, fala comigo, a graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si, mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tem texto que a gente não precisa nem pregar, ele já se prega, né? Ele está falando aqui, a graça se manifestou salvadora. E sabe o que a graça faz? A graça nos ensina. Meu Deus, cara. Vocês estão aí, gente, de verdade? Sabe o que a graça faz? Ela nos ensina, ela nos leva a renunciar. Ai, pastor, eu não consigo deixar de fazer a minha vontade, eu não consigo fazer isso. Você nem precisa conseguir, sabe por quê? Porque existe uma graça que nos capacita, existe uma graça que nos ensina, existe uma graça que nos reveste. Há uma graça que pega em nossas mãos, ela nos ensina a renunciar e a viver. Pastor, eu não sei como eu faço. Há uma graça que vai me ensinar, há uma graça que vai te ensinar. Vamos lá, alguém. Isso não tem a ver com a gente, mas tem a ver com a obra de Deus em nossas vidas. Há uma graça, há um favor que vem dos céus. Nós não precisamos saber ou ter força, porque tem uma graça que nos chama, que nos ensina a viver, nos ensina a renunciar. E o que ele fez? Se entregou para purificar um povo para ele. Eu me entrego, eu te purifico, para que eu possa te usar. Ele faz tudo, cara. É a graça de Deus, é a graça derramada, é o sangue que lava. Não é você andar de joelhos de Jaú até a Aparecida do Norte, não é você dar 7 voltas na muralha de não sei o que lá, não é. Presta atenção, gente. Tem pessoas aqui que tem que parar de orar ajoelhado, porque você acha que de joelhos está pagando penitência para Deus. Meu Deus, vocês estão aí, gente, sim ou não? E oração não é penitência, oração é relacionamento. Se você acha que o seu joelho doendo está fazendo diferença para Deus, não está. Mas quando o seu coração está prostrado, aí você está tocando os céus.
Porque o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de penitência, mas é um relacionamento de amor, é um relacionamento de graça, é um relacionamento de favor imerecido. E há uma graça que vem do alto para nos capacitar, para nos purificar, e nós precisamos mergulhar nessa graça. A graça é o favor imerecido, é o que eu recebo mesmo sem merecer, é o perdão, salvação, bênção, provisão, é a força capacitadora. Ou você acha que você fez por merecer o perdão que você recebeu de Jesus Cristo? Fez por merecer? Se fosse pelos nossos méritos, estava lascado, né? Ou tem alguém aqui bom demais para isso? Não, pastor, eu ensinei a Deus a perdoar, pastor. Hã? Tem alguém aqui que é assim ou não? Falei hoje de manhã, né? Hein? Tem alguém aqui que, quando o helicóptero parou de funcionar o motor, estava do lado do motorista falando assim: ei, fica calmo. Você foi preparado para esse momento, fica tranquilo, cara. Hã? Tem alguém aqui que é assim? O quarto da Trindade? Hã? Que estava lá na fornalha ardente, que entrou junto com os homens lá, e era você que estava lá? Hã? Acho que não, né? Todos nós recebemos pela graça. Se tem um cliente que entra no seu estabelecimento, você é um filho de Deus, isso é pela graça, cara. O perdão dos nossos pecados, a força para continuar, isso é pela graça, não é mérito, não é merecimento, isso é pela graça, isso é um favor imerecido. Max Lucado fala em um dos seus livros: a graça é a voz que nos chama a mudar, e assim dá-nos poder de sermos bem-sucedidos. A graça é uma voz chamando eu e você: vem viver algo novo, vem viver algo diferente, vem viver uma espiritualidade verdadeira, vem viver na presença do Senhor. A graça é um convite a uma vida espiritual saudável e vitoriosa, mas ela não é somente um convite, ela também é a ferramenta, ela também é o poder, é aquilo que te empodera, é aquilo que te reveste, é aquilo que te preenche para que você possa vencer. A graça vem do alto, a graça é uma porta aberta dos céus que derrama sobre nós a capacitação que nós precisamos. É o Senhor que faz, é Ele que faz transbordar o seu amor em nossas vidas, não é a gente. Crescer em maturidade, em caridade, em amor, em perdão, é o Senhor quem faz. João 15,5, Jesus diz: ó, sem mim vocês não podem fazer nada, cara. E por que a gente insiste em achar que pode? E por que a gente se frustra quando não consegue fazer por nós mesmos? Você não deveria nem perder tempo se frustrando se tentou fazer sozinho. Porque se você for pela graça de Deus, aí que você vai conseguir ter êxito. Sem mim? 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não reivindicamos nada pelo nosso mérito, somos ministros. Se somos esses homens de Deus, nós somos e estamos pregando e plantando igrejas, existe uma graça que nos capacitou. E é a graça de Deus que vai capacitar você na sua obra. É a graça de Deus que vai capacitar você no seu ministério. É a graça de Deus que vai capacitar você no seu negócio, na sua vida profissional. É a graça de Deus que vai te capacitar aonde você foi chamado. É a graça de Deus que vai te capacitar lá na sua repartição. É a graça de Deus, é a graça de Deus que vai te fazer permanecer de pé, mesmo em meio a todos os desafios deste mundo. É a graça de Deus que nos capacita. 1 Pedro 4,10: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, fazendo o quê? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
O dom de servir aos outros de maneira diferente é uma graça de Deus derramada sobre nós. E essa graça se manifesta de maneira diferente em cada um de nós. 1 Coríntios 1,12. Este é o nosso orgulho e a nossa consciência da testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Então, ele está falando assim, ó, a nossa consciência da testemunho, com vocês, nós caminhamos em santidade, em sinceridade, que vem de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. A nossa santidade não vem segundo os padrões deste mundo, mas a nossa santidade, ela vem segundo a graça de Deus. É a graça. Logo, o que eu preciso saber? Que há uma graça de Deus disponível, e que através dessa graça, você vai chegar lá. Através dessa graça, meu amigo, você vai dar conta. É através dessa força capacitadora que nós vamos conseguir amadurecer. É uma graça que nos capacita, é uma graça que nos amadurece, é uma graça que nos faz mais parecidos com Cristo. É através dessa graça, que essa graça, pastor, é um favor derramado dos céus. Vamos lá, levante suas duas mãos aos céus. Se você quiser ficar de pé, faça só isso, mas entenda que você vai dar conta. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua história: sim, você vai dar conta. Através dessa graça, você vai dar conta. Através dessa graça, nós vamos conseguir. Não pela nossa própria força, não pela nossa capacidade, mas pela graça que vem dos céus, pela graça que vem de Deus, pela graça que vem do alto. Fala comigo, fala: eu vou dar conta. Fala mais alto, diga: eu vou dar conta. Você vai dar conta, você vai chegar lá, você vai vencer, não por você, mas pela graça de Deus. 1 Coríntios 12, 7-9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça, ela te basta. A minha graça, ela é suficiente. A graça basta. Essa palavra basta, no original, no grego, o significado dela é estar possuído de força infalível. Você tem a graça, você tem algo dentro de você que basta, que é suficiente, que é infalível, que é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais coisas, é a graça, é pela graça, e se ela está em você, ela é uma força infalível. Na NVI fala: a minha graça é suficiente para você. Na NVT a Bíblia diz: a minha graça é tudo o que você precisa. A graça basta. É da graça que nós precisamos. Olha para mim aqui, cara. Querer seguir um livro de regras, perdoar por perdoar, servir por servir, vontade por vontade, deixar minha vontade para trás, não vai funcionar, cara. Pela nossa força não vai. Mas há uma graça que faz tudo virar realidade. Há uma graça que muda. Há uma graça, meu amigo, que envolve essa carne aqui, ó. E é por essa graça que nós conseguimos vencer. É só através dessa graça. Então o que nós vimos aqui? Que existe um cenário para chegarmos em uma maturidade. Só que nós não conseguimos chegar lá sozinhos, pela lei, obrigados. Porque existe uma graça que vai nos fazer chegar lá. E a pergunta final é: como eu acesso essa graça? O que é essa graça, pastor? É só eu ficar sentado no meu sofá que ela vem, eu começo a dar um monte de risada e amém, estou na graça e vamos embora? Não. A Bíblia, ela fala sobre o trono da graça. Mas antes de nós chegarmos no trono e entendermos, vamos ver os textos que vêm um pouco antes.
do trono da graça. Então, Hebreus capítulo 3. Em Hebreus capítulo 3, o escritor dos Hebreus, ele começa fazendo uma advertência para o povo. E a advertência é, Hebreus 3, de 12 a 14. Ele fala para que, irmãos, tome cuidado para que o seu coração não seja perverso, não seja incrédulo, para que a gente não afaste o nosso coração de Deus, para que a gente não deixe o nosso coração ser endurecido. Então é um cuidado que nós temos que ter, para não se esfriar. Ele está falando, cara, tomem cuidado, irmãos, cuidem-se. Há uma responsabilidade nossa em cuidar para que algumas coisas não aconteçam e não enfraqueça a nossa fé. Quem está aí, gente? Então ele começa falando dessa nossa responsabilidade. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, versículo 11 a 13, ele fala, esforcem-se para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Então o que ele está falando assim, ó, há um esforço que é nosso, que nós precisamos fazer, é uma posição que a gente tem que tomar, para que algumas coisas não aconteçam. Então é uma linha tênue entre o meu esforço e aquilo que vem de Deus. Mas eu já entendo nesse começo do texto que não adianta eu ficar de braços cruzados e esperar a graça vir. Não adianta eu simplesmente ficar em casa, no meu sofá, assistindo a minha televisão, falando assim, quando a graça de Deus vir me tomar e me encher, é aí que eu vou vencer meus pecados, é aí que eu vou começar a perdoar de verdade, é aí que eu vou servir aos outros, é aí que eu vou amadurecer. Não é simplesmente eu esperar, porque existe um esforço que vem da gente, uma posição que nós tomamos. Quantas pessoas, meus amados, não se desviaram, se afastaram de Deus, não deixaram de caminhar com o Senhor, por causa de pouca coisa, deixou se esfriar, por uma situação pequena, deixando que a sua fé fosse abalada. Quantas vezes nós não vemos isso acontecer? Por quê? Porque ela não tomou os cuidados devidos, ela não fez a parte dela, e aí ela desistiu. Vocês estão aí, gente? Então presta atenção. Como que na prática isso funciona, pastor? O que é o meu esforço? Não tire, em hipótese alguma, o louvor da sua vida. Jamais pare de louvar. Jamais pare de adorar. O nosso coração ele vai se esfriando e se endurecendo conforme a nossa playlist ela vai mudando. Pode perceber isso. E Deus não vai dar play no seu Spotify. É o nosso esforço que tem que fazer isso. Quem está aí? Jamais tire o louvor da sua vida, cara. Põe na hora do banho, põe na hora tá dirigindo, põe na hora que está cozinhando, põe, sei lá, onde você estiver, cara, trabalhando. Não tire a adoração da sua vida. Não pare de adorar, não pare de louvar ao Senhor. Pastor, mas eu gosto dessas músicas, não importa qual música que é, se for música que adore ao Senhor, não tire o louvor da sua vida. Isso quem tem que fazer é a gente, não é Deus. Segundo, não tire o culto da sua vida. Não pare de cultuar, porque cultuar é princípio espiritual. Eu vou deixando o culto e um abismo chama outro abismo. Eu fico uma semana, 2, 3, na outra eu já não estou mais sentindo muita falta, na outra eu já abro uma exceção, na outra a minha playlist já mudou, e na outra eu estou desviando, começando a tomar uns goró de novo. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Um abismo chama outro. Não pare de cultuar, cara. Estabelece isso como uma rotina na sua vida, cara. Não tire o culto. Você quer acessar essa graça? São coisas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia que vai fazer toda a diferença. Não tire a comunhão com as pessoas da fé da sua vida. O ambiente que você está, ele vai determinar se você vai acessar essa graça ou se você vai se afastar ainda mais de Deus. Pastor, é difícil me relacionar com os crentes, pastor. É difícil com todo mundo.
Você é uma pessoa fácil? Só para você que você acha, né? Todo mundo é difícil aqui, cara. Cada um tem seus perrengues, cada um é chato numa coisa. Eu não gosto disso. Eu não gosto que o chinelo fica virado, fico louco com isso. Eu não gosto quando fala alto. Eu não gosto quando fala baixo. Se fala demais, se fala alto. Todo mundo tem seus problemas. Sim ou não, gente? Mas eu tenho que me esforçar para estar junto, para estar numa célula, para estar na comunhão com os crentes. Porque se o seu único contato com homens e mulheres de Deus for na igreja, e o resto, a semana inteira, é só gente mundana, você não vai acessar graça nenhuma, em nenhum lugar. Quem está aí? Não deixe de ter comunhão. Pastor, me decepcionei pela 20ª vez. Pega a ministração lá do perdão, 70 vezes 7, e pau na máquina. É Bíblia. Quem está aí? Mas eu vou desistir. Aí é a pregação que ele já pregou hoje. Depois você assiste de novo lá. O que mais que eu posso fazer? Não deixar de comunhão. Não tire a palavra da sua vida. Pastor, eu não sei ler. Põe para ouvir. Eu tenho dificuldade. Cara, lê o versículo do dia da sua Bíblia. Sabe aquele aplicativo que fica lá toda hora o versículo? Pelo menos isso, cara. Bíblia. Porque o que tem poder é a palavra. A palavra tem poder, cara. A palavra tem poder. Aí você ia se estribuchar lá, ia cair, aí você lembra, olha o versículo da Holy Bible, entrou lá, lembrei, vou retroceder, porque a palavra tem poder. Coloca a palavra na sua vida, escreve um versículo por semana no espelho, sei lá, cara, mas faz alguma coisa para que a Bíblia esteja na sua vida. Estamos falando aqui do mínimo, amém ou não? Depois você vai aumentando, plano de leitura anual, plano de leitura em 6 meses, livros, etc. Você vai crescendo, mas não tire a palavra da sua vida. Não tire a oração da sua vida. Sabe por quê? Sabe quando nós deixamos a oração de lado? Quando nós mais precisamos dela. Quando nós caímos. Quando nós falhamos. Quando nós esfriamos. Sabe por quê? A gente fala assim, cara, Senhor, eu acabei de enfiar o pé na jaca aqui, Deus. Não tenho nem coragem de falar com o Senhor. É aí que você precisa falar com Ele. Ou você acha que todas as outras vezes que você orou, você estava santificado o suficiente para subir a sua palavra ao Altíssimo? Nada. Você fez isso pela graça também. Errou, caiu, se estribuchou, está triste, está nervoso, está com ira, xingou o cara no trânsito. Sabe o que você vai fazer? Ora! O que é orar, pastor? É falar com Deus. E é só doido que faz isso. Às vezes eu estou lá no meu quarto de oração e falo assim, Deus, eu acredito no Senhor mesmo, que eu estou aqui falando com ninguém, e eu sei que o Senhor está aqui. Vocês estão olhando? Quem que faz isso? É quem acredita, cara. Você está lá no seu quarto sozinho, não está ninguém te ouvindo, você está falando com Deus. Isso é orar. Não precisa saber o excelentíssimo rei de Israel, Abraão, Isaac. Não, nada disso. É seu coração ali e você vai falar com Deus. Quem está aí? Por favor. Isso é seu esforço. Não tire a oração da sua vida. Não deixe que seu coração se esfrie. Não deixe que o seu coração se aparte de Deus, se distancie de Deus. Isso é nossa responsabilidade. É o meu esforço, é o meu play na minha TV, é o meu play nas minhas músicas, é eu fechar a porta do meu quarto para orar. Deus não vai fazer isso por você. Amém ou não? E aí depois, Hebreus 3 ele fala do nosso esforço, Hebreus 4 ele também fala um pouco sobre isso, mas Hebreus 4:14 ele fala, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, quem? Jesus, o Filho de Deus. Antes o sacerdote era aquele que levava o sacrifício e matava dentro da tenda, mas agora nós temos um sumo sacerdote diferente. Mudou o sacerdócio, mudou a lei, não é mais o livro de regras, mas agora é a graça. Então agora mudou o sacerdote. O que a gente faz? Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sabe o que ele está falando aqui?
O nosso Deus não sabe o que a gente está passando pela sua onisciência, mas Ele sabe o que a gente está passando por identificação. Sabe todo esse rebuliço de sentimento que vem quando você está mal? Ele está falando aqui, ó, você não tem alguém que não sabe. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele é um Deus empático. Sabe às vezes que você quer desistir, Ele sabe exatamente o que você está passando. Sabe às vezes que você é traído, julgado, às vezes que você é desprezado, rejeitado, Ele sabe. Ele sabe. Ei, Ele sabe. Não sabe de ouvir falar, mas Ele sabe de viver. É por isso que o verbo se fez carne, e sendo carne, Ele sabe exatamente o que você está passando. Rejeitado, Ele foi pelos seus. Eu só não sei se alguém aqui já foi cuspido, se já colocaram sobre você uma coroa de espinhos, se já te crucificaram e colocaram pregos nas suas mãos, nos seus pés, já perfuraram você na lateral. Acho que você não chegou nesse nível ainda, né? Então, eu acho que Ele sabe um pouco mais de coisa que a gente já passou, sim ou não? Ele sabe. O sumo sacerdote sabe o que nós estamos passando, ele sabe do que passa exatamente aí dentro de você. E o texto continua: já que nós temos esse sumo sacerdote que é empático, que ele sabe o que eu estou passando, o que a gente faz? Aproximemo-nos, se achegue, o caminho está aberto, o véu ele foi rasgado, dê um passo à frente, vá até Ele, esse é o seu esforço, dá esse passo, não deixe de louvar, não deixe de congregar, mas se aproxime, não pare de orar, o véu foi rasgado, o caminho está aberto, o caminho está escancarado, então há um convite, vem aonde? Aproximemo-nos do trono da graça, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Quando a Bíblia fala de trono, ela fala de um lugar de governo, e quem se aproxima do trono vai lá para ser julgado, para ter sua causa julgada, para receber uma sentença. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Então o trono, na Bíblia, está diretamente relacionado ao juízo. Trono é juízo. Mas aqui, ele fala de um trono que está diametralmente oposto. Não é um trono de juízo. Esse trono é diferente. Esse trono não vai te julgar. Esse trono não quer apontar o dedo na sua cara. Esse trono não quer te mandar para o inferno. Esse trono não quer acabar com a sua vida. Esse trono não quer decretar juízo sobre você. Não, mas é um trono diferente. Ele é um trono de graça. Ele é um trono onde a graça se manifesta, não o juízo. O trono de juízo, a Bíblia relata, Mateus 25, Apocalipse 20, de um dia que diante do trono de Deus nós seremos julgados. Mas meu amigo, o tempo de ser julgado ainda não chegou. O trono que está esperando a mim, esperando a você agora, é um trono de graça. E onde esse trono está? A uma oração de distância. Ele não é um trono físico, mas ele é um trono espiritual. E quando eu me volto para Deus, eu acesso esse trono. Quando eu me expresso para Ele, eu pavimento o caminho para chegar até esse trono. É a minha expressão de necessidade. Ei, presta atenção. Nesse trono aí, não chega só quem está bem vestido. Nesse trono, não chega só quem é credenciado, só quem tem as credenciais para acessar esse lugar. Não. Mas diante desse trono, qualquer pessoa na face da terra pode chegar. Só precisa entender que precisa chegar lá. Então o que eu faço para me chegar nesse trono? Eu faço a minha parte. Então eu me aproximo. Cara, não precisa de nada, cara. Não precisa do seu dízimo, não precisa do seu carro, não precisa dos seus negócios, não precisa do seu 3 línguas, da sua empresa, do seu... Você só precisa demonstrar que precisa dele.
Você só precisa abrir os seus lábios e clamar. Só precisa entregar ao Senhor a sua verdade, só precisa entregar ao Senhor a sua humildade, você só precisa se chegar a Ele em sua devoção. O trono está disponível para todo, não para os especialmente santificados e perfeitos não, mas a todos aqueles que desejarem se achegar até esse lugar, todos aqueles que desejam amadurecer, a deixar as falhas para trás, a vontade para trás, a ira para trás, o egoísmo para trás, e amadurecer em Deus. Aqueles que desejam isso se achegam a esse trono. É assim que nós alcançaremos a maturidade, nos achegando até o trono da graça. Vamos colocar de pé?